Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 168ª noite. Senhor, continuando a história de seu irmão mais velho, disse o barbeiro, comendador dos crentes, mal a moleira percebeu os sentimentos de meu irmão, em lugar de aborrecer-se, resolveu divertir-se, olhando-o sorridente. Meu irmão retribuiu-lhe o gesto, mas de maneira tão divertida que a moleira fechou a janela depressa, com medo de explodir numa gargalhada, demonstrando assim que o achava simplesmente ridículo. O inocente Baruch interpretou o ato vantajosamente para ele e não deixou de se gabar. A moleira tomou a resolução, portanto, de se divertir à custa do meu irmão. Possuía um belo tecido com o qual havia muito que desejava mandar fazer um vestido. Embrulhando-o num lindo lençol de seda bordada, enviou-lhe por uma de suas jovens escravas. A escrava, bem instruída, chegando à loja do alfaiate, disse-lhe: Minha ama vos saúda e vos pede que lhe façais um vestido com esse tecido, do mesmo modelo que esse que também vos envia. Troca frequentemente de vestidos, e é uma cliente com a qual ficareis satisfeitíssimo. Meu irmão não duvidou absolutamente de que a moleira estivesse apaixonada por ele e julgou que ela lhe mandava um trabalho imediatamente após o que se passara entre ambos, só para lhe dizer que lera no seu coração e assegura-lhe que o seu afeto era bem recebido. Confiante na sua crença, encarregou a escrava de dizer à dama que por ela abandonaria tudo e que o vestido ficaria pronto no dia seguinte de manhã. Com efeito, trabalhando com afinco, logrou terminá-lo no mesmo dia. No dia seguinte, a jovem escrava foi perguntar se o trabalho já estava pronto. Baruch entregou-o bem dobrado, dizendo-lhe: Tenho muito interesse em contentar vossa ama para me esquecer do seu vestido. Quero que de hoje em diante só se sirva dos meus préstimos. A jovem escrava deu alguns passos para retirar-se, mas voltando disse baixinho ao meu irmão: A propósito, estava me esquecendo de vos transmitir um recado. Minha ama me encarregou de vos apresentar suas saudações e de vos perguntar como passastes a noite. Quanto a ela, pobrezinha, ama-vos tanto que não conseguiu dormir. Dize-lhe, respondeu arrebatadamente o palerma do meu irmão, que nutro por ela paixão tão violenta que há 4 noites que não posso sequer fechar os olhos. E julgou o dever gabar-se de que a moleira não o deixaria morrer à espera dos seus favores. Mal faziam os 15 minutos que a escrava deixara meu irmão, quando ele a viu voltar com uma peça de cetim. Minha ama está satisfeitíssima com o seu vestido, que lhe assenta perfeitamente. Mas como é muito lindo e ela só quer usá-lo com calças novas, roga-vos que lhe prepareis um par, o mais depressa possível com essa peça de cetim. Basta, respondeu Baruch, ficarão prontas hoje, antes que eu feche a loja. Vem buscá-las antes do cair da noite. A moleira assomou várias vezes à janela, prodigando os seus encantos a meu irmão, a fim de lhe incutir ânimo. Dava gosto vê-lo trabalhar. As calças não tardaram em ficar prontas.
A escrava foi buscá-las, sem levar, porém, o dinheiro por ele desembolsado com os aviamentos do vestido e das calças, nem o dinheiro para pagar o feitio das peças. Entretanto, o infeliz amante, do qual se riam e que nada percebia, não comera durante o dia inteiro e foi obrigado a pedir emprestadas algumas moedas para comprar o suficiente para o jantar. No dia seguinte, mal chegou à loja, a jovem escrava foi dizer-lhe que o moleiro desejava falar-lhe. Minha ama, acrescentou, falou-lhe tão bem de vós, ao mostrar-lhe o vosso trabalho, que ele também quer que trabalheis para ele. Assim, procedeu propositadamente, a fim de que a ligação que ela pretende formar entre o marido e vós sirva para chegardes ambos facilmente ao que desejais. Meu irmão deixou-se persuadir e foi ao moinho com a escrava. O moleiro acolheu-o bem e, apresentando-lhe um tecido, disse-lhe: preciso de camisas e desejaria que me preparasseis 20. Se sobrar tecido, me devolvereis. Sherazade, ferida de súbito pela claridade do dia que começava a iluminar o aposento de Shahryar, se calou. Na noite seguinte, assim continuou a história de Baruch. 169ª noite. Meu irmão, prosseguiu o barbeiro, teve trabalho por 5 ou 6 dias no preparo das camisas do moleiro, que em seguida lhe confiou outra peça para ceroulas. Quando ficaram prontas, Baruch levou-as ao moleiro, que perguntou quanto lhe devia, ao que meu irmão respondeu que se contentaria com 20 dracmas de prata. O moleiro chamou imediatamente a jovem escrava, pedindo-lhe que trouxesse a balança para ver se as moedas tinham o peso exato. A escrava, que fora avisada, olhou para meu irmão encolerizada, a fim de lhe dar a entender que ele estragaria tudo se recebesse o dinheiro. Baruch se recusou, pois, a aceitá-lo, embora dele precisasse, tendo até pedido emprestado algum para comprar o fio com o qual cozera as camisas e as ceroulas. Ao sair da casa do moleiro, foi suplicar-me que lhe emprestasse o suficiente para viver, dizendo-me que o não pagavam. Dei-lhe algumas moedas que eu tinha na bolsa, o que lhe permitiu comer durante uns dias. É verdade, porém, que só se alimentava de leite e farinha e sem fartar-se. Um dia entrou na casa do moleiro, ocupado no moinho, e que, julgando que ele lá tivesse ido pedir-lhe dinheiro, lhe ofereceu. Mas a jovem escrava presente fez-lhe um sinal para que não o aceitasse e levou-o a responder ao moleiro que só o visitara para indagar da sua saúde. O moleiro agradeceu-lhe e deu-lhe tecido para fazer um vestido. Baruch levou-o no dia seguinte. O moleiro pegou a bolsa, mas a jovem escrava limitou-se a olhar para meu irmão, que disse ao moleiro: vizinho, não há pressa, pagar-me-eis outro dia. Assim, o infeliz voltou para a loja com 3 graves enfermidades: amor, fome e falta de dinheiro. A moleira era má e avarenta, e não se contentando em não pagar a meu irmão o que lhe era devido, instigou o marido a vingar-se do amor dele. Eis como se passaram os fatos. Uma noite, o moleiro convidou Baruch para jantar, e após oferecer-lhe péssima comida, disse-lhe: meu irmão,
já é muito tarde para que volteis. Ficai aqui. Assim, levou-o para um lugar onde se encontrava um leito. Deixando-o lá, retirou-se com sua mulher para o quarto em que costumavam deitar-se. No meio da noite, o moleiro foi ter com meu irmão e disse-lhe: Vizinho, estás dormindo? A minha mula está doente e não me falta trigo para moer. Prestar-me-eis um favor se fizesseis girar o moinho no seu lugar. Baruque, para lhe provar ser homem de boa vontade, respondeu-lhe estar pronto. O moleiro então prendeu-o pelo meio do corpo, tal qual um animal, para fazer girar o moinho. Em seguida, fustigando-o nos rins, ordenou-lhe: Caminha, vizinho, caminha. Mas por que me bateis? Perguntou-lhe meu irmão. Para vos encorajar, respondeu o moleiro. Sem isso, a minha mula não se move. Baruque admirou-se do tratamento, contudo, não ousou queixar-se. Dadas umas 5 ou 6 voltas, quis repousar, mas o moleiro aplicou-lhe uma dúzia de chicotadas, dizendo-lhe: Coragem, vizinho, não pareis, é preciso caminhar, sem tomar fôlego. A não ser assim, estragareis a minha farinha. Sherazade deixou de falar nesse ponto, por ver que já era dia. No dia seguinte, assim recomeçou. 170ª noite. O moleiro obrigou meu irmão a mover o moinho pelo resto da noite. Continuou o barbeiro. Ao descontar do dia, deixou-o sem o desamarrar e retirou-se para o quarto da sua mulher. Baruque assim ficou por algum tempo. Finalmente, a jovem escrava foi soltá-lo. Ah! Como vos lastimamos, minha boa ama e eu! Exclamou a pérfida. Não participamos absolutamente da peça que o marido vos pregou. O infeliz Baruque não respondeu, de tão fatigado e moído pelas pancadas, limitando-se apenas a voltar para casa com a firme resolução de nunca mais pensar no moleiro. A história prosseguiu. O barbeiro fez rir o califa. Ide-vos, disse-me ele, voltai para casa, dar-vos-ão alguma coisa de minha parte para vos consolardes de ter perdido a festa que esperáveis. Comendador dos crentes, prossegui, suplico-vos concordar com que não me seja entregue nada antes de vos contar a história dos meus outros irmãos. Consentindo o califa com o seu silêncio, continuei. A história do segundo irmão do barbeiro. Meu segundo irmão, chamado Bakbará, o Banguela, estando um dia passeando pela cidade, encontrou numa rua isolada uma anciã que lhe dirigiu a palavra. Tenho de falar-vos, portanto, detende-vos um pouco. Bakbará parou, perguntando-lhe o que desejava. Se tendes tempo para vir comigo, disse-lhe ela, levar-vos-ei a um palácio maravilhoso, onde vereis mulher mais bela que o dia. Receber-vos-á com prazer, e vos oferecerá excelente refeição e ótimo vinho. Não é preciso que vos diga mais. O que me dizeis é verdade? Perguntou meu irmão. Não sou mentirosa, respondeu a anciã, e não vos proponho o que não é verdadeiro, mas ouvi o que de vós exijo. É preciso que sejais prudente, que faleis pouco e que tenhais infinita complacência. Tendo Bakbará aceitado as condições,
seguiu-a e ambos chegaram à porta de um grande palácio, onde se encontrava grande número de oficiais e criados. Alguns quiseram deter meu irmão. Mal a anciã, porém, lhes falou, deixaram-no passar. Voltando-se para meu irmão, disse-lhe ela: lembrai-vos, pelo menos, de que a jovem para a qual vos levo ama a doçura e a moderação, e não quer que a contradigam. Se a contentardes nesse ponto, obtereis dela o que bem vos aprouver. Bacbará agradeceu-lhe o aviso, prometendo obedecer-lhe. Ela o fez entrar num belo aposento, uma grande construção quadrada que correspondia à magnificência do palácio, tendo a rodeá-lo uma galeria e no meio um belíssimo jardim. A anciã mandou que se sentasse num sofá e pediu-lhe que esperasse um instante enquanto ia avisar a jovem. Meu irmão, que nunca entrara num lugar tão maravilhoso, pôs-se a olhar para todas as belezas que se lhe ofereciam à vista e, julgando da sua boa sorte pela magnificência do recinto, mal conseguia refrear o júbilo. De repente, ouviu um grande ruído, causado por um grupo de escravas alegres, que para ele se dirigiam rindo, e percebeu entre elas uma jovem de beleza extraordinária, facilmente reconhecível como sua ama, pelas considerações que todas lhe demonstravam. Bacbará, que tinha esperado uma entrevista particular com a jovem, ficou extremamente surpreso por vê-la chegar em tão boa companhia. Entretanto, as escravas, ao se aproximarem dele, deixaram de rir. E quando a jovem chegou perto do sofá, meu irmão, que se havia levantado, lhe fez profunda reverência. Ela se sentou no lugar de honra. Depois, rogando-lhe que tornasse a ocupar o seu lugar, disse-lhe sorridente: estou contentíssima por vos ver e desejo-vos todo o bem que se pode desejar. Senhora, respondeu Bacbará, o maior bem que posso desejar é a honra de estar na vossa presença. Parece-me que estáis bem-humorado, respondeu ela, e que pretendeis passar agradavelmente o tempo comigo. Ordenou imediatamente que servissem as iguarias. Ao mesmo tempo, cobriu-se uma mesa de várias corbelhas de frutos e confeitos. Em seguida, a jovem sentou-se à mesa com as escravas e meu irmão. Sentado diante dela, quando abria a boca para comer, ela notou que ele era banguela e chamou a atenção das escravas, que riam muito. Bacbará, que de vez em quando levantava a cabeça para contemplá-la e a via rir, supôs que fosse de alegria por ele ter vindo e regozijou-se à ideia de que em pouco tempo ela se livraria das escravas para ficar sozinha com ele, sem testemunhas. A jovem descobriu o pensamento do meu irmão e, divertindo-se em mantê-lo em tão agradável erro, murmurou-lhe palavras doces e apresentou-lhe com suas próprias mãos tudo quanto havia de melhor. Finda a refeição, todos se levantaram. 10 escravas, empunhando instrumentos, começaram a tocar e cantar. Outras iniciaram uma dança. Meu irmão, para ser gentil, dançou também, e a jovem também participou do divertimento. Depois de algum tempo, todos se sentaram para recobrar o fôlego. A jovem mandou que lhe dessem um copo de vinho e olhou para meu irmão sorrindo, para lhe demonstrar que beberia a sua saúde. Bacbará ficou de pé enquanto ela bebia. A jovem, após beber, mandou que enchessem de novo o copo e ofereceu-o a meu irmão. Sherazade quis prosseguir, mas notando que já era dia, deixou de falar. Na noite seguinte, retomando a palavra,
disse ao sultão da Índia. 171ª noite. Senhor, o barbeiro continuou a história de Bakbará. Meu irmão pegou o copo da mão da jovem e bebeu de pé, em reconhecimento pelo favor recebido. Em seguida, a jovem fez com que ele se sentasse perto dela e começou a acariciá-lo, passando-lhe a mão na nuca, dando-lhe tapinhas. Embevecido, Bakbará julgava-se o mais feliz dos mortais e teve ímpetos de brincar também. Não ousava, porém, tomar tal liberdade diante de tantas escravas que o fitavam e não paravam de rir. A jovem continuou a dar-lhe tapinhas. Finalmente aplicou-lhe um tão forte que ele ficou indignado e, corando, levantou-se para afastar-se de tão rude brincalhona. A anciã que para lá o levara olhou-o então de tal modo que lhe deu a entender que ele não tinha razão e que não se lembrava do aviso recebido. Bakbará reconheceu a sua falta e, para repará-la, voltou a aproximar-se da jovem, fingindo não ter se afastado por mau humor. Ela o puxou pelo braço, fez com que ele se sentasse novamente ao seu lado e continuou a fazer-lhe 1000 carícias maliciosas. As escravas, que só buscavam diverti-la, auxiliaram-na. Uma dava violentos piparotes no pobre Bakbará, outra lhe puxava as orelhas, outras, enfim, lhe aplicavam tapas que ultrapassavam a brincadeira. Meu irmão sofreu tudo com admirável paciência, fingindo até um ar alegre. E olhando para a anciã com um sorriso forçado, disse: Bem dissestes que eu encontraria uma jovem excelente, agradável e encantadora. Quantas obrigações vos devo? Não é nada, respondeu-lhe a anciã. Não vos importais, que em breve vereis outra coisa. A jovem, tomando então a palavra, disse a meu irmão: Sois um bom homem, e estou encantada por achar em vós tanta doçura e complacência para os meus caprichozinhos, e um humor igual ao meu. Senhora, respondeu Bakbará embevecido, já não me pertenço, sou todo vosso, e podeis fazer de mim o que quiserdes. Como me agradais, respondeu a jovem, manifestando-me tamanha submissão. Estou contente convosco, e quero que também fiqueis contente comigo. Trazei-lhe imediatamente, acrescentou, o perfume e a água de rosas. Aquelas palavras, 2 escravas se retiraram, voltando pouco depois, uma com uma taça de prata, onde havia aloés do mais raro, com o qual o perfumou, e outra com água de rosas, que lhe atirou ao rosto e às mãos. Meu irmão não cabia em si de contentamento por se ver tão bem tratado. Após aquela cerimônia, a jovem ordenou às escravas, que já tinham tocado e cantado, que recomeçassem o concerto. Elas obedeceram, e a dama, chamando outra escrava, lhe ordenou levar meu irmão com ela, dizendo-lhe: Fazei-lhe o que sabeis. Quando tiveres terminado, traga-o imediatamente. Bakbará, que ouviu a ordem, levantou-se imediatamente e, aproximando-se da anciã, que também se havia levantado para acompanhá-lo, pediu-lhe que lhe explicasse o que pretendiam fazer. A nossa ama é curiosa, respondeu-lhe baixinho a anciã, e deseja ver como ficareis disfarçado de mulher. E a escrava que recebeu a ordem de vos levar
vai pintar-vos as sobrancelhas, para rapar seu bigode e vestir-vos de mulher. Podem pintar-me quanto quiserem as sobrancelhas, respondeu meu irmão, que eu consinto, mas quanto ao bigode, é coisa que não permitirei. Como ousaria aparecer depois sem bigode? Guardai-vos de vos opor ao que de vós se exige, prosseguiu a anciã. Estragaríeis tudo e acabaria mal uma coisa que começou muito bem. Sois amado e querem tornar-vos feliz. Renunciareis por um miserável bigode aos mais deliciosos favores que um homem pode obter? Bakbará cedeu e, sem dizer uma palavra, deixou-se levar pela escrava a um quarto, onde lhe pintaram de vermelho as sobrancelhas. Em seguida, raparam-lhe o bigode e apresentaram-se para rapar-lhe também a barba. A docilidade do meu irmão não pôde ir além. Oh, quanto à minha barba, não admitirei de forma alguma que a cortem. A escrava fez-lhe ver que era inútil a perda do bigode se ele não consentisse em sacrificar a barba, que um rosto barbudo não condizia com as vestes de mulher, e que ela se admirava de ver que um homem que ia possuir a mais bela criatura de Bagdá desse importância à sua barba. A anciã, intervindo, apresentou outras razões, entre as quais a de que ele perderia as boas graças da jovem. Finalmente disse-lhe tantas coisas que ele cedeu mais uma vez. Quando ficou pronto, levaram-no de volta à presença da jovem, que desatou a rir ao vê-lo e riu tanto que caiu extenuada sobre o sofá em que se achava sentada. As escravas imitaram-na, batendo as mãos. Meu irmão se confundiu. A jovem, tornando a se levantar e sem deixar de rir, disse-lhe: após a complacência que tivestes comigo, bem errada andaria eu, se não vos amasse de todo o coração. É preciso, porém, que façais ainda outra coisa: dançar. Ele obedeceu e a jovem e as suas escravas dançaram com ele, rindo como loucas. Após dançarem algum tempo, atiraram-se todas sobre o infeliz e deram-lhe tantos tapas, socos e pontapés que ele caiu por terra quase sem sentidos. A anciã ajudou-o a se levantar, para não lhe dar tempo de se aborrecer com tão mau tratamento. Consolai-vos, disse-lhe ao ouvido. Chegaste ao fim dos vossos tormentos e ides receber seu prêmio. O dia que estava aparecendo impôs silêncio à sultana Sherazade, que assim prosseguiu na noite seguinte. 172ª noite. A anciã, disse o barbeiro, continuou a falar a Bakbará. Só vos resta agora uma coisa, uma verdadeira bagatela. Minha ama tem por costume, quando bebe um pouco, como hoje, não permitir que dela se aproximem os que ama, a não ser que se encontrem apenas com a camisa. Vendo-os nesse estado, toma uma dianteira e pôs-se a correr pela galeria, de quarto em quarto, até que a agarrem. É outra das suas esquisitices. Por maior que seja a sua dianteira, porém, leve e disposto como sois, não tardareis em alcançá-la. Despi-vos, portanto, imediatamente, sem protestos. Meu bom irmão já não podia recuar, despiu-se
Entretanto, a jovem, tirando o vestido, ficou apenas com um saiote para poder correr mais depressa. Estando ambos já em condições de começar a corrida, a jovem tomou uma dianteira de cerca de 20 passos e pôs-se a correr com surpreendente rapidez. Meu irmão seguindo-a, provocando as risadas de todas as escravas que batiam palmas. A jovem, em vez de perder parte da dianteira inicial, aumentava cada vez mais a distância. Deu antes 2 ou 3 voltas pela galeria para em seguida entrar numa longa aleia escura, onde escapou por um desvio que lhe era conhecido. Bakbará, que a perseguia, perdendo-a de vista, foi obrigado a correr menos depressa por causa da escuridão. Finalmente, percebeu uma luz, para a qual recomeçou a correr, e cruzou uma porta que imediatamente se fechou atrás dele. Imaginai sua surpresa ao encontrar-se no meio de uma rua de curtidores. Estes, vendo-o somente de camisa, com os olhos pintados de vermelho, sem barba, sem bigode, começaram a vaiá-lo. Alguns, correndo atrás dele, surraram-lhe as nádegas com peles. Depois, agarrando-o, puseram-no sobre um burro, encontrado por acaso, e levaram-no a passeio pela cidade, exposto às chacotas e risadas de toda a população. Por cúmulo de desgraça, ao passarem diante da casa do chefe de polícia, quis o magistrado saber a causa do tumulto. Os curtidores disseram-lhe que haviam visto meu irmão sair naquele estado por uma porta da residência das mulheres do grão-vizir. O juiz mandou infligir ao desgraçado Bakbará 100 bastonadas nas plantas dos pés e ordenou que o levassem para fora da cidade, proibindo-o de voltar. Eis, comendador dos crentes, disse eu ao califa Mostanser Bilá, a aventura do meu segundo irmão. Ele não sabia que as mulheres dos nossos mais poderosos senhores se divertem, às vezes, em pregar tais peças aos jovens bastante tolos para se meterem em tais aventuras. Sherazade foi obrigada a deter-se nesse ponto por causa do dia. Na noite seguinte, retomou a história dizendo a Shahriar: